Na verdade a minha opção pelo direito foi fruto da insistência da minha mãe com a leitura. Minha mãe desde pequeno incentivava a leitura. Foi muito engraçado porque ela às vezes mandava eu ler um livro, aí eu não gostava, ela tentava um outro livro, aí eu não gostava, aí quando eu achei um livro que eu gostava, aí ela começou a me dar vários livros daquela mesma forma de escrever. E na verdade eu fui fazer direito pela literatura, pelo gostar de escrever, e eu sempre fui muito bom aluno em história. Eu gostava muito de história. Então eu procurei naturalmente as ciências humanas por causa dessas duas habilidades que eu tinha com a literatura e com a história. Depois que eu escolhi fazer direito, eu sempre fui muito curioso. Quando o professor me ensinava alguma coisa, quando alguém me explicava alguma coisa, eu sempre fui muito curioso de saber por quê, da onde veio isso. E eu confesso que eu me apaixonei pelo direito durante a faculdade. Foi durante a faculdade que eu realmente gostei do direito. O primeiro ano da faculdade é um pouco difícil pela maturidade que a gente tem, mas ao longo da carreira, ao longo da faculdade, eu comecei a me apaixonar pelo direito. Sempre gostei bastante de ler e, naturalmente, quem gosta de ler, gosta do direito, e aí eu me apaixonei dentro da faculdade pela ciência jurídica. Durante a faculdade, eu fui me descobrindo durante a faculdade, porque eu procurei fazer estágio, eu passei pela defensoria e depois fiquei bastante tempo num escritório de advogados aqui no Rio, mas o escritório não trabalhava nada de penal e nada de processo penal. E durante o estágio, eu comecei a ter essas matérias, penal e processo penal. Tive dois grandes professores na faculdade, tanto de penal quanto processo penal, que me influenciaram bastante no que eu me tornei hoje. E foi muito engraçado porque na faculdade todo mundo dizia para mim que não, penal você namora com penal, mas você depois de se formar vai casar com outro ramo do direito. E comigo foi o contrário, eu me apaixonei pelo direito penal. Em casa as pessoas ficavam um pouco temerosas, né? Vai trabalhar com penal, é perigoso. Mas eu segui o meu coração, eu insisti em estudar penal. Larguei o escritório, porque não tinha nada de penal nesse escritório, larguei o escritório e fui literalmente estudar. O meu pai me ensinou uma coisa que hoje eu até passo para os meus alunos, que é sempre estudar. A gente consegue os objetivos na vida estudando. Eu não tenho ninguém na minha família que fez direito, a minha mãe é do interior de Minas, veio para o Rio de Janeiro trabalhar. Eu não tenho ninguém na minha família que fez direito. Meu pai sempre foi muito estudioso, sempre muito lutador e me passou isso. Estude que você vai conseguir os seus objetivos. E a aula foi uma curiosidade, como eu comecei a dar aula. Porque eu estava estudando bastante, e um grande amigo meu me falou, Belo, você tem que dar aula. Você tem um perfil para dar aula. E eu jamais imaginei dar aula. Foi, na verdade, um incentivo mesmo das pessoas que me conheciam. E eu sempre falava, não, como é que eu vou dar aula? Imagina amanhã um aluno fazer uma pergunta para mim, eu não vou saber responder. E eu ficava sempre, não, eu vou continuar estudando. Meu pai sempre me incentivou a comprar livro, sou um apaixonado por livro, então eu sempre fui muito curioso para estudar. Eis que surge a grande oportunidade da minha vida, que mudou a minha vida. Esse amigo meu me incentivou a dar aula e colocou o meu nome lá como um professor substituto. E me ligaram dizendo, olha, o professor titular, ele faltou e o seu nome está aqui, você não quer vir dar uma aula aqui hoje? E eu nunca tinha pisado numa sala de aula, pedi 5 minutos, 10 minutinhos para poder responder e aí eu desliguei o telefone, foi o momento que eu fechei o olho, foi o momento que eu acreditei no meu potencial. Foi no momento que eu falei, olha, se eu for lá e não der certo, é da vida, é a primeira vez, mas eu quis arriscar e foi essa postura de arriscar que me fez hoje me tornar uma pessoa feliz e totalmente consagrada na minha carreira. Eu sou muito feliz de fazer o que eu amo e foi por esses 5 minutos que eu decidi entrar numa sala de aula que mudaram a minha vida. Sobre o estudo do direito, na época que eu fiz e o que a gente vê hoje,
Hoje eu vejo uma evolução muito grande. A interatividade, ela é fundamental para o aprendizado. Eu sou muito fã do aspecto visual. Eu acho que quanto mais a gente olhar para um instituto, olhar para uma peça, olhar para o que a gente está estudando, maiores são as chances da gente memorizar. E isso na minha época não tinha. Eu sou ainda da época do professor com giz e o quadro negro. Hoje a gente quer falar de uma jurisprudência, a gente coloca na tela a jurisprudência. Hoje a gente quer falar de uma lei nova, de uma súmula, a gente coloca, a gente marca o que o aluno deve sublinhar. Então eu acho que isso facilitou muito. Agora, em contrapartida, isso afastou um pouco, de certa forma, o aluno do professor. E esse é um grande desafio que eu tenho hoje na modernidade, é não afastar o meu aluno do professor. Eu dou aula como se eu estivesse ali dando aula ali, como se eu estivesse ali observando o professor. Então eu tento me aproximar ao máximo do aluno, trabalhando as redes sociais, trabalhando o que o aluno está acostumado a ouvir. Eu dou aula na turma da OAB do jeito que o aluno está acostumado a ouvir. Quando eu vou para uma outra turma, uma palestra para advogados, eu tento me aproximar do advogado, da realidade. E isso foi um aprendizado que a vida me deu. Sempre se aproximar do seu interlocutor. A melhor sensação, e eu luto isso a cada dia na sala de aula, é que o meu aluno saia da aula, poxa, que aula bacana, que eu entendi o que o professor quis passar e eu estou feliz por isso, porque eu aprendi algo que eu não sabia. Então esse é o maior desafio que eu tenho como professor hoje, e eu acho que o mercado online, essa interatividade, ela ajudou bastante no aprendizado do pessoal. Sobre a metodologia do online, eu costumo dizer para os meus alunos hoje que os inimigos que eles possuem hoje, eu não tinha na minha época. As redes sociais, a interatividade instantânea, isso tudo pode atrapalhar o aluno na hora do aprendizado. Às vezes é até comum o aluno estar olhando, estar assistindo uma aula, mas está com a guia do Facebook aberta, com a guia do Twitter aberta, com a guia do jornal aberta, e isso pode distrair. Eu confio muito naquele aluno que acredita no poder da concentração. Eu tento passar isso para os alunos, de que se a gente está estudando agora, o momento agora é de estudar. E o maior desafio que eu tenho no mercado online é justamente criar uma aula prazerosa, porque todo mundo sabe que às vezes o aluno em casa tem que assistir uma aula sozinho, ele tem que ter uma força de vontade maior. E eu sou de uma geração desse grupo de professores que está modernizando a aula por causa do online. Eu fiz treinamento, conversando com a câmera, eu fiz estudos de oratória, porque a gente precisa ser o mais claro possível para quem está assistindo a nossa aula no online. Então, eu vim aqui para o curso Fórum a convite do professor Pedro e eu já conhecia o Novaes pelos folders, pelos nomes, ele já tinha um nome no direito penal e ele tinha uma fama de durão, né, na verdade. O Novaes é uma pessoa dura, uma pessoa... E eu me apresentei a ele, apresentei para ele o projeto que a gente tinha da segunda fase. E eu digo que a química foi instantânea. Eu hoje considero bastante o Novaes, eu respeito ele como profissional, ele é um baita professor. Ele tem uma experiência de universidade, de curso preparatório, que eu aprendo bastante com ele. E foi uma afinidade muito legal, porque ele tem o jeito dele, eu tenho o meu jeito, a gente se respeita bastante. O crescimento da nossa segunda fase é fruto dessa nossa parceria. E hoje eu tenho orgulho de dizer que o Novaes é um grande amigo que eu construí aqui dentro do curso Fórum. A gente sai, as nossas esposas se conhecem, a gente viaja junto, a gente planeja a preparação dos alunos, a gente cria uma amizade, os alunos se sentem confortáveis com a gente dá aula junto, é uma inovação aqui do curso, então isso tudo reflete dentro do nosso curso de segunda fase principalmente, e agora com a pós-graduação também. Em relação ao direito penal e ao processo penal, eu sou um defensor do Tribunal do Júri, eu sou advogado criminalista, já tive a oportunidade de fazer júri, e eu adoro o Tribunal do Júri, a plenitude de defesa. E eu sei que o Novaes,
ele é um dos críticos do Tribunal do Júri, porque realmente no Tribunal do Júri o aspecto jurídico ele fica num segundo plano, é a teatralização que prepondera no Tribunal do Júri. O Novaes tem uma visão da Lei Maria da Penha diferente da minha, e é normal isso, a divergência de opiniões ela é normal dentro do direito e a gente se respeita em relação a isso. Então acho que esses dois temas que eu me lembre são os temas que a gente tem uma certa discordância, eu brinco com ele, eu brinco com ele, comigo, mas a gente vive em paz, isso que é o mais importante. Quando a gente imaginou a segunda fase de penal, eu literalmente me coloquei na posição do aluno. Essa é a grande verdade. Quem me conhece, eu sou uma pessoa extremamente transparente, eu exatamente me coloquei na posição do aluno. Eu me vejo ali sentado do lado dele e eu sei o que ele precisa. Ele precisa de um curso organizado, ele precisa aprender a escrever, a estruturar uma peça, a organizar as ideias. Às vezes eu vejo alunos muito bons, mas na hora de passar para o papel, eles têm dificuldade. Então o nosso curso segunda fase, ele é baseado naquilo que o aluno precisa. Ele precisa de um aspecto jurídico, e é claro que o curso oferece, mas ele precisa também de um aspecto emocional. Às vezes o aluno ele precisa de um empurrão do professor. Então eu gosto de olhar para a peça dele, eu gosto de respeitar o que ele está vivendo. A gente tem muitas realidades diferentes numa segunda fase, a gente tem pessoas muito bem preparadas, a gente tem pessoas que não foram tão bem preparadas durante a faculdade, a gente tem alunos que estão passando por problemas pessoais. Então eu procuro ser realmente aquela pessoa que vai ajudar aquela pessoa a superar um obstáculo que é a segunda fase. E eu confesso para vocês que isso que me move, é isso que me move, ver o aluno com um desafio na frente, passando esse desafio e vendo, poxa, esse cara me ajudou a superar esse desafio. E o carinho que ele vai levar para a vida dele é muito bacana, porque eu volta e meia estou no fórum, estou no tribunal, estou no TRF, o aluno vem, professor, alunos de anos, pô, professor, muito obrigado, eu tirei a carteira só por sua causa, lógico que é um exagero, né? Mas eu confio muito naquela corrente do bem, que o bem atrai o bem. Então, se eu estou levando o bem para a vida do aluno, eu acho que ele também vai guardar o meu nome com carinho, o nome do Novaes, e isso que me move a continuar lutando a melhorar a preparação da segunda fase. Bem, aqui no curso da segunda fase, a gente tem a turma online, que são divididas em várias modalidades, a intensiva, a extensiva, e as turmas presenciais na turma da manhã, no turno da manhã e no turno da noite. Além disso, a gente tem alguns outros produtos que vêm agregar, complementar a essa turma online e a turma presencial. A turma de resolução de provas, que é uma turma muito bacana, porque a gente confia muito no treinamento, e essa turma de treinamento de provas é uma aula, um curso onde ele vai ver todas as provas, o que o examinador pediu, o que exatamente ele quer. Então, é um período diferente na vida da gente, é diferente na vida do aluno, é diferente na vida da família do aluno. Eu penso muito nisso, na mãe, no pai, que está se preparando, que está ali confiando a sua preparação. Eu costumo sempre, nas aulas ao vivo, mandar um alô para a família, porque às vezes a gente não tem noção que a gente está dando aula aqui, mas tem a família assistindo. Então eu confio muito nessa interatividade, nessa proximidade. Então a gente tem tanto online quanto presencial e alguns cursos complementares. A minha aprovação na OAB em 2002 foi emocionante, eu posso dizer. Eu até hoje me emociono quando eu falo da minha aprovação, porque, na verdade, as pessoas que me amavam, que me amam, que acreditavam mais em mim. O meu pai acredita mais em mim, a minha mãe acredita mais em mim, o meu irmão acredita mais em mim. E quando eu fiz a preparação para a segunda fase, eu achava que eu não ia passar. Eu me dediquei muito ao trabalho durante a faculdade e não tinha muito tempo de estudar. Só que a consagração da faculdade ela só vem com a carteira. E a gente se pressiona muito, né? Eu conheço essa pressão. Hoje eu vejo, às vezes, o aluno com o coração apertado, o olhinho marejado durante a aula, porque eu sei o que ele está passando. Então, uma coisa que me moveu muito na minha preparação
foi lutar pela minha mãe, lutar pelo meu pai, pessoas que confiavam em mim. E isso foi muito bacana, porque eu até hoje me emociono quando eu falo disso, porque o meu pai tem maior orgulho de mim e da minha mãe, de eu vir aqui dar aula, de eu aqui vir prestar esse depoimento. Então eu me emociono fácil com essa história, porque eu tenho certeza que quando eu fui pegar minha carteira, a minha família toda estava torcendo por mim. Então acho que é isso que a gente tem que fazer quando a gente estiver fazendo a segunda fase, lutar pelas pessoas que amam a gente.